Meu nome é Adriano, fui batizado na igreja, não vou falar o nome da igreja, né? Fui batizado em uma outra denominação, numa outra igreja, mas há quase um ano, através da TV Novo Tempo, frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia e através de vocês estou conhecendo grandes verdades. A minha pergunta é, há necessidade de eu me batizar de novo para ser um adventista do sétimo dia? Ou só de eu estar frequentando a igreja, já posso me considerar um adventista? Pesca a minha pergunta, Tito. Sua pergunta foi pescada. E aí, professor? Muito interessante, meu irmão, a sua pergunta. Primeiro ponto, se você foi batizado nas águas por imersão, você se batizou como a Bíblia manda. Então, neste caso, de acordo, como a Bíblia não detalha este assunto, eu vou lhe dar a opinião da cofundadora do Adventismo, para você perceber que Ellen White era muito equilibrada em relação a este assunto e para que você tome a sua decisão. Quando a pessoa já foi batizada por imersão, o batismo bíblico é por imersão, não é por aspersão, nem por infusão. Ellen White, no seu livro Evangelismo, a partir da página 373 em diante, ali, ela diz o seguinte, que um irmão de outra denominação religiosa, que já tenha sido batizado por imersão e que era fiel aos princípios cristãos, essa pessoa é livre para vir para a Igreja Adventista através de uma profissão de fé, vai professar publicamente a sua fé nas novas doutrinas que conheceu, ou por meio de um novo batismo. Isso é o Espírito Santo, até ela mesma diz no seu livro, isso é o Espírito Santo quem vai colocar na sua mente. Ele pode dizer para você, filho, eu quero que você faça apenas uma profissão de fé, ou ele pode dizer assim, filho, quero que você refaça o seu casamento espiritual com Cristo por meio de um outro batismo. Então, isso é entre você e o Espírito Santo. Agora, o mais importante é que você aceite as verdades bíblicas novas que você tem aprendido. Agora, professor, há base bíblica para um rebatismo? Há e não há pelo seguinte, a Bíblia não manda rebatizar, mas a Bíblia também não proíbe. Em Efésios 4, verso 5, quando Paulo fala que há um só batismo, não é no sentido quantitativo, é no sentido qualitativo. Ou seja, no contexto ele diz assim, há um batismo verdadeiro, há uma fé verdadeira, há um Senhor verdadeiro. Nós vemos um exemplo de rebatismo em Atos 19, 1 a 6, de 12 discípulos que não tinham um pleno conhecimento da pessoa do Espírito Santo e que ao eles conhecerem sobre o assunto, Paulo os batiza nas águas novamente para eles receberem o dom do Espírito. Então tem esse exemplo mostrando o quê? Que a Bíblia não dá um mandamento para fazer e nem para fazer. Agora, óbvio, nós entendemos o seguinte, se o indivíduo apostatou da fé, ele diríamos assim, desfez a sua relação espiritual com Cristo. Então, mais do que correto, se o indivíduo apostatou da fé ou trouxe uma enorme vergonha para o nome da igreja, que ele refaça o seu compromisso com Cristo e demonstre publicamente o seu arrependimento por meio de um novo batismo. Cremos que esta posição é equilibrada, segundo as Escrituras, considerando, obviamente, cada caso, né? Porque, por exemplo, um cristão que foi batizado só por aspersão, ele tem que ser batizado realmente nas águas, porque o batismo por aspersão ou por infusão não é o batismo bíblico.